Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 12 de abril, nós vamos meditar de 2 Reis, do capítulo 17 ao capítulo 19, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Reinado de Oséias. Oséias foi rei em Israel. No 12º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel e Samaria 9 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel, que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagou tributo. Olha que ponto nós chegamos. Porém, o rei da Síria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiro a So, o rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Síria, como dantes fazia de ano em ano. Por isso, o rei da Síria o encerrou em grilhões no cárcere, porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu Samaria, sitiou-a por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria, transportou o rei para a Síria e o fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rei Gozã, na terra dos Medos. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde os atalaias dos vigias até as cidades fortificadas. Levantaram para si coluna, poste ídolo em todos os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara diante dele. O Senhor advertiu Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas e todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi aos vossos pais e a quem vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém, eles não deram ouvidos. Antes se tornaram obstinados, de dura cerviz, como seus pais que não creram no Senhor nosso Deus. Rejeitaram os estatutos, a aliança, como fizeram seus pais, como também suas advertências, porque protestara contra eles. Seguiram os ídolos, se tornaram vãos e seguiram as nações que estavam em derredor, das quais o Senhor lhe havia ordenado que não os imitasse. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor e fizeram para si imagens de fundição, bezerros, fizeram poste ídolos e adoraram a todo o exército do céu que servia a Baal. Também queimaram os seus filhos, as suas filhas, como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhação. Eles acreditavam em agrouros e venderam-se para fazer o que era mal perante ao Senhor, provocando-lhe a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os afastou da sua presença. E nada mais ficou senão a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes andaram nos costumes de Israel, que o introduziu.
pelo que o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel, os afligiu, os entregou às mãos dos despojadores, até que o expulsou da sua presença. Pois quando ele rasgou Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou Israel de seguir ao Senhor e os fez cometer grandes pecados. Assim andaram os filhos de Israel em todos os seus pecados que Jeroboão tinha cometido e nunca se apartaram dele. Até que o Senhor afastou de Israel da sua presença, como falara pelo ministério dos seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permaneceram até o dia de hoje. O que ele está dizendo aqui, até o dia de hoje, relembrando, até o dia em que foi escrito isso aqui. E aí o rei da Síria vai renovar a população de onde? De Samaria, colocando pessoas que eram da sua confiança. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvim, e fez habitar as cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria, habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram ao Senhor. Então mandou o Senhor por meio deles leões, os quais mataram algum dos povos. Pelo que disse o rei da Síria: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabe a maneira de servir o Deus da terra deles. Por isso enviou os leões por meio delas, os quais o matam, porque não sabem como servir o Deus daquela terra. Então, o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá nós trouxemos, e que ele vá e lá habite, lhes ensine a maneira como servir o Deus daquela terra. Foi um dos sacerdotes que habitava, levado de Samaria, e habitou em Betel. Olha só onde, Betel, e lhes ensinava como devia temer ao Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses. Das cidades em que habitava, puseram santuários nos altos que os samaritanos tinham feito. Os da Babilônia fizeram em Sucote e Benote, e cada um fizera Nebal. Os de Amate fizeram Azima, e os aveus tiveram Nibás, Tartaque e Sefarvitas. Queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses do Sefavaim. Mas temiam também ao Senhor, dentre os do povo que constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles no santuário dos altos, de maneira que temiam ao Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses. Será que hoje ainda temos isso? Temos. Gente que vai à igreja porque querem bênçãos de Deus, mas Deus não é o seu Senhor. Jesus não é o seu Senhor e o seu Salvador. Estão atrás daquilo que o Senhor pode proporcionar a eles, mas o coração deles estão distantes de Deus. Aqui também acontecia assim. Eles não queriam que leões os devorassem, por isso temiam ao Senhor, mas ofereciam sacrifícios a outros deuses. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes. Não temem ao Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei, nem segundo o mandamento do Senhor. Aqueles que prescreveu aos filhos de Jacó e que deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito aliança com eles e lhe ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos prostrarei diante deles, e nem os servireis, nem lhe ofereceis sacrifício. Então, isso foi dito lá em Gênesis, isso foi dito em Êxodo 25,
Isso foi dito em Deuteronômio 5 e 9, nós vimos tantos alertas do Senhor. Da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, nem temerei outros deuses, mas o Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará da mão de todos os teus inimigos. Porém, eles não deram ouvido a isso. Assim procederam segundo o seu antigo costume. Assim, estas nações temiam ao Senhor, serviam as suas próprias imagens de esculturas, como fizeram os seus pais, assim fizeram também os filhos dos seus filhos, até o dia de hoje. E aí nós vamos ver que no 3º ano de Oséias, rei de Israel, começou a reinar em Judá Ezequias, que era filho de Acás. Tinha 25 anos de idade quando ele começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que fizera o seu pai Davi. Eu acho que você também deve ter sentido, não é? Porque quando eu vejo essa expressão, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, me traz uma alegria, porque eu sei, vou ver coisas extraordinárias nesse reinado, daquele que serviu a Deus, né? Ele removeu dos altos, quebrou as colunas, deitou os postes ídolos, fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque virou um altar de adoração. Porque aqueles dias os filhos de Israel lhe queimavam incenso. Chamaram essa serpente, sabe do quê? Neustã. Confiou Ezequias, sabe quem? No Senhor Deus de Israel. Tá aqui no versículo 5. Não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e guardou os seus mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito, rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. No 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elã, lá o rei de Israel, subiu Semalneser, rei da Síria, contra Samaria. E ao cabo de 3 dias foi tomada, sim, no 6º ano de Ezequias, que era o 9º do rei Oséias de Israel, Samaria foi tomada. Então lá, capital de Israel foi tomada pelos assírios. O rei da Síria transportou a Israel para a Síria e fez habitar em Ala, junto com Aborno, rei de Gozã, nas cidades dos Medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes violaram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram e não o fizeram. E aí, no ano 14º do rei Ezequias, subiu, sabe quem? Senaqueribe. É outro rei que tinha lá na Síria. Lembrando que a Síria era um composto de vários reis. Era, na verdade, um verdadeiro império a Síria nessa época. E ele subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá. Então, Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiro ao rei da Síria de Laquis, dizendo: errei, retira-te de mim, e tudo o que me impuseres suportarei. Então, o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhes Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor, das ombreiras, o ouro que ele tinha, rei de Judá, né, que ele tinha cobrido, e ele vai dar para o rei da Síria. Contudo, o rei da Síria enviou de Laquis a Tartã um grande exército
ao rei Ezequias e a Jerusalém. E subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido e chegado, pararam na extremidade do arqueduto do açude, superior junto ao caminho do campo do lavadeiro. E tendo ele chamado o rei, saiu-lhe ao encontro Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo de Sebna, o escrivão de Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaque lhe disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, rei da Assíria. Que confiança é essa que você se estriba? Bem, posso dizer-te que te conselho e poder para a guerra não passa de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que se rebeles contra mim? Confia no exército do Egito? Que o bordão de cana esmagada, o qual se alguém nele apoiar, lhe entrará pela mão e o transpassará? Assim é esse faraó, rei do Egito, para com todos que nele confia. Mas se me disserem, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos o altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois, empenha-te com o teu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, e a tua parte achareis cavaleiros para montar. E aí ele vai fazer toda essa pressão emocional, né, psicológica, ou todos os tipos de pressão junto ao rei Ezequias, né? E mandando constantemente mensageiros a ele, né? Aumentando cada dia mais a pressão, já que ele já tinha tomado lá o reino norte, Samaria, já tinha sido invadida. Então, próximo passo era a invasão de Judá, né? Jerusalém. E aí nós vamos ver que nem tampouco vos faça, ele manda mensagem ao povo, né? Assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará, esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, faze a paz comigo e vinde a mim, comei cada um a sua própria vide, a sua própria figueira, e bebei cada um da sua água, da sua própria cisterna, né? Ou seja, ele queria, né, a todo custo trazer o desânimo também sobre o povo, para que o povo não ouvisse o rei Ezequias. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um da sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate, de Arpade, né? Então ele começa a fazer a comparação com as nações que ele já tinha invadido. Quais são, dentre todos os deuses desses países que os livraram da terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Israel das minhas mãos? Calou-se, porém, o povo e não respondeu a palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei, não respondereis. E aí Ezequias vai consultar, sabe quem? Nada mais, nada menos que o profeta Isaías. Tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, Sebna, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes cobertos de pano de cinza ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram, assim diz Ezequias, este é o dia de angústia e de disciplina e de opróbrio, porque os filhos têm chegado a hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, quem é o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouviu? Segue, pois, orações pelos quais ainda subsiste. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías, e Isaías lhe disse, dizei isto ao vosso senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouvires,
com os quais os servos do rei da Síria blasfemam contra mim. Eis que eu meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu os farei cair morto à espada. Voltou Rabsaque, encontrou o rei da Síria, pelejando contra Libna, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. E o rei ouviu a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, que se dizia: Ei, saiu para guerrear contra ti. Assim tornou a enviar mensageiro a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: Não te engane, o teu Deus em quem confias, dizes: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram ao rei da Síria a todas as outras terras? Como destruíram totalmente? E crês tu que te livrarás? Porventura os deuses das nações não livraram os seus povos? Por que vai livrar vocês? Olha só a petulância de Senaqueribe. Pois é. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu, ele mesmo, à casa do Senhor e estendeu-se perante o Senhor. Orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima do querubim, tu só és Deus, e todos os reinos da terra tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve, abre, ó Senhor, os olhos e vê, e ouve todas as palavras que Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que o rei da Síria assolaram todas as nações e as suas terras. E aí Senaqueribe fala, né? Tudo que aconteceu às outras nações. Agora, pois, Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos, para que todos os reinos da terra saiba que só tu és Deus. E aí nós vamos ver que o profeta vai confortar Ezequias, né? E nós vamos ver que ele diz assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá perante ela com escudo, nem há de se levantar tranqueira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade ele não entrará, assim diz o Senhor. Porque eu defenderei essa cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, 185.000. E quando se levantaram o restante pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, e voltou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, o seu Deus, Adrameleque e Cerezer, seus filhos, o feriram a espada e o fugiram para a terra de Ararate, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração. Deus, e nós queremos Te agradecer, porque temos um Deus que tudo pode, que é Senhor sobre a terra e sobre os céus, sobre o mar, sobre todos os reinos e sobre todos os deuses, é Senhor. E nós nos rendemos a Ti, colocamos diante de Ti a nossa vida e Te pedimos, dirige os nossos passos e que o nosso coração esteja apegado a Ti em todos os nossos dias. Amém. Deus te abençoe.